Oi, pessoal. Hoje vamos ler Mateus capítulo 14, onde Jesus Cristo ele multiplicou o pão para alimentou 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixes. Então, o livro de Mateus nos mostra muitas coisas. Jesus Cristo veio para esse mundo e ele nos mostrou muitas coisas. Ele falou muitas palavras. Ele curou o coxo, o paralítico, ou curou os leprosos. Jesus Cristo nos mostrou muitas coisas. Quando nós lemos a Bíblia, nós também desejamos que esse poder de Jesus Cristo também trabalhe dentro de nós. Então, se esse poder de Jesus Cristo habita dentro de nós, nós podemos viver uma vida que vai agradar a Deus. Então, Mateus capítulo 14, versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. E assim aparece a história onde Jesus Cristo alimentou 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixes. Então, dentro da Bíblia tem muitas histórias surpreendentes. Então, essa história onde Jesus Cristo alimentou 5.000 homens com 5 pães de cevados e 2 peixes, isso nos surpreende muito. Em outro livro está escrito que uma criança levou essa comida, era uma comida de uma criança. Então, 5 pães de cevada e 2 peixes eram uma comida assim, de pouca quantidade que era de uma criança. Mas na Bíblia, no livro de João, está falando que essa criança levou essa comida para André. Então, aí André falou o quê? Aqui tem 5 pães de cevada e 2 peixes que é comida de um menino. Mas isso vai dar para tanta gente? O André, ele estava pensando em alimentar 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixes. Porque ele confiava no poder do Senhor. Mas é uma história onde aquela criança deu esses 5 pães de cevada e 2 peixes para Jesus. Então, essa criança, como lhe deu esses 5 pães de cevada e 2 peixes para Jesus? De alguma forma ele se encontrou com André, de alguma forma ele deu para André. Ele queria comer esse pão, mas essa criança pegou esses 5 pães de cevada e deu para Jesus. Então, quando a gente vê essa história, a gente fica surpreso. Então, vivendo a minha vida, essa palavra de 5.000 pessoas serem alimentadas com 5 peixes e 2 peixes tem um grande significado dentro da minha vida. 5 pães de cevada é o mesmo pão de cevada. Mas esses 5 pães de cevada, quando está na mão da criança e quando está na mão de Jesus Cristo, é completamente diferente. Eu acho essa parte muito surpreendente. Desde que eu era criança, eu frequentei a igreja. Então, mesmo que eu fosse fraco, eu ainda tinha o meu próprio sonho. Mas depois que eu recebi salvação, até eu receber salvação, até eu receber o perdão do pecado, eu tinha muita dificuldade. Mas com 19 anos eu recebi a salvação.
Naquele tempo, eu continuamente estava sofrendo por causa do pecado, mas depois eu descobri que meu pecado foi lavado tão branco quanto a neve. E depois disso, o pecado já não pôde mais ter domínio sobre mim. Às vezes surge o pensamento do pecado dentro de mim. Mas porque o preço do pecado foi pago perfeitamente na cruz, esse pecado ele já não pode mais me levar para a morte, eu tinha certeza disso. E dessa forma eu estava planejando a minha vida, mas um dia, servindo ao Senhor, eu pensei no plano que Deus tinha para mim. Eu pensei em várias coisas, mas uma desses pensamentos que eu tive foi qual? Deus fez com que Jesus Cristo morresse na cruz. E Jesus Cristo morrendo na cruz, Ele lavou nossos pecados, todos mais brancos do que a neve. Então, Jesus Cristo lavou perfeitamente o nosso pecado na cruz. Mas embora as pessoas digam que acreditam em Jesus, embora digam que Jesus morreu pelos meus pecados, tem muitas pessoas que sabem que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas se Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, se Jesus Cristo pagou pelo salário do meu pecado, Ele lavou só por alguns pecados especiais ou lavou perfeitamente todos os pecados? E quando eu vi na Bíblia, está escrito que Ele lavou todos os nossos pecados. Então, todos os pecados que eu cometi, Jesus Cristo já pagou por esse castigo. Mas muitas pessoas são enganadas por Satanás. E mesmo que Jesus Cristo tenha pago por todo o castigo pelos nossos pecados, mas as pessoas, elas ainda têm pecado. Elas ainda têm vergonha e têm condenação por causa do pecado. E porque elas são condenadas e elas sentem que tem pecado, elas dizem que tem pecado. Ou seja, elas falam algo completamente contrário à palavra de Deus. Quem é que não comete pecado? Então, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, 9 e 10, está escrito vários pecados. Mas está escrito o quê? Tais fostes alguns de vós. Então, teve algumas pessoas que cometeram esse pecado. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você cometeu esse pecado, mas foi lavado. Você cometeu esse pecado, mas fostes santificados. Vocês cometeram esse pecado, mas vocês fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo. Está escrito que na Bíblia em inglês washed, lavados. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados. Você cometeu pecado, mas fostes justificados. Então, indo para a cantata de Natal nos Estados Unidos, o pastor Pak Yong-guk, ele pregou a palavra. Ele pregou essa palavra. Pessoal, vocês cometem pecado ou não cometem? Vocês acham que eu cometi pecado ou não cometi? Sim, eu cometi pecado. Mas quando eu olhei para a Bíblia, você cometeu pecado. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus, vos fostes lavados, vos fostes santificados, você cometeu pecado, mas fostes justificados. Muitas pessoas não conseguem aceitar essa palavra no coração. Mas depois que eu descobri essa verdade, meu coração ficou muito triste. Por quê? Muitas pessoas, mesmo sabendo que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados na cruz, não conseguem se libertar do pecado.
Então, eu tinha o meu próprio sonho de como eu viveria ali com os meus 19 anos. Mas eu pensei, se Deus realmente é Deus, então Ele gostaria de que eu fizesse que trabalho? Ele pode se agradar de eu fazer uma outra coisa. E mesmo Ele tendo lavado os meus pecados na cruz, olhando para as pessoas que estão na cruz, não, seu pecado também foi lavado na cruz. Então eu pensei que precisava de pessoas que pregassem o Evangelho. Eu pensei diante de Jesus. Eu não sei pregar bem o Evangelho, mas eu tenho que pregar. Então, todo o plano que eu tinha era um plano mau, era um plano sujo. Mas eu pensei que seria, Deus se alegraria se eu vivesse pelo plano de Deus, então eu decidi meu coração de pregar o Evangelho. O plano que eu tinha antes era muito mau, era muito sujo, muito pouco. Mas esse plano de Deus é muito grande, é muito respeitoso, é muito glorioso. Assim como a Maria falou, eis aqui a tua serva diante de Deus, faça de mim como o Senhor quiser. Eu disse, Senhor, eu não sei pregar bem o Evangelho, eu não sei bem a Bíblia, mas se o Senhor se agrada disso, então eu vou viver o resto da minha vida pregando esse Evangelho. E assim eu ofertei a minha pessoa diante de Deus. Escutem bem. Aqueles 5 pães de cevada e 2 peixes, que era comida de uma criança, não era nada. Mas esse almoço de uma criança, esses 5 pães de cevada na mão dessa criança, ele passou para a mão de Jesus Cristo. É o mesmo pão. Então, se ele comer, acaba em nada. Mas esses 5 pães de cevada passando para a mão de Jesus Cristo, esse pão de cevada fez um trabalho incrível. Era incrível. Eu pensei, uma pessoa como eu, será que vai poder pregar bem a palavra? Eu não tinha coragem. Parecia que não ia pregar bem. Mas porque é algo que Deus se alegra, eu comecei a pregar. No começo ninguém recebia salvação. No começo não tinha ninguém que recebia salvação. E eu falava para as pessoas não queriam me ouvir. Então todas as pessoas estavam me rejeitando. Mas eu preguei essa palavra. Eu não sei muito bem. Mas eu li a Bíblia e depois eu estudei a Bíblia. E eu procurei exatamente quando o nosso pecado é lavado pela Bíblia. E quanto mais eu ouvia, era exato que Jesus Cristo tinha lavado os meus pecados na cruz. E quanto mais o tempo passava, o evangelho que eu estava pregando, eu pude sentir que Deus estava trabalhando. Agora, Deus, através de mim, está permitindo pregar o evangelho por todo o mundo. Uma pessoa que era completamente inútil, mas essa vida não é minha? Eu não posso viver do jeito que eu quero? Eu posso me divertir do jeito que eu quero. Eu quero ganhar o dinheiro, eu quero comprar uma boa casa, eu quero me divertir, comprar um carro. Sim, pode ser. Mas eu fiquei muito agradecido para com o Senhor. Assim como aquela criança passou aqueles 5 pães de cevadas para a mão de Jesus, toda a minha vida eu também passei nas mãos de Jesus. Aqueles 5 pães de cevada nas mãos daquele menino não era nada, era somente 5 pães de cevada. É o mesmo pão de cevada. Mas quando passou para a mão de Jesus Cristo, aconteceu algo incrível. Tem uma irmã que eu preguei o evangelho pela primeira vez e ela recebeu a salvação. E ela era uma irmã que vivia no interior e era muito pobre. Mas um dia ela veio vender produtos na minha casa.
Ela veio vender alga, veio vender peixinho seco. E por umas 2 horas eu estava conversando com essa senhora. E naquele dia ela recebeu o perdão dos pecados e nasceu de novo. Uma verdade que eu nunca jamais posso me esquecer é essa. Eu desejei tanto que eu pregando o evangelho alguém recebesse salvação através de mim. Mas por vários anos pregando o evangelho ninguém recebeu salvação através de mim. Naquele dia foi a primeira vez que aquela senhora recebeu a salvação através de mim. E realmente nós começamos a nos amar. As pessoas pensavam que a gente se amava tanto que a gente estava até namorando. Aquela irmã também, ela me seguiu também bastante. E assim, eu tive que partir daquela cidade. E eu falei para aquela irmã, faz estudo bíblico, irmã. Mas essa irmã tinha muito fardo de fazer estudo bíblico. Assim como eu, ela decidiu o coração de dar toda a sua vida diante de Jesus. E ela começou a fazer estudo bíblico. E muitos endemoninhados, a irmã orou por eles e foram curados. E num pequeno quarto, lá no interior, ela começou a pregar o evangelho e começou a virar uma igreja. E um dia não tinha onde ter culto. E uma pessoa chamou ela. E ela foi para lá. E toda vez que essa mulher ia dormir, à noite, alguém enforcava ela. E pediu para fazer o culto lá. Depois que ela prestou culto ali, nunca mais aconteceu isso com aquela senhora. E assim como ela ficou muito agradecida, essa mulher, ela permitiu com que aquele pequeno ginásio dela fosse utilizado para sala de culto, porque não tinha onde prestar culto. E um dia tinha um menino com tuberculose. E ele não tinha para onde ir, ele estava sentado ali para prestar culto. E depois que acabou o culto, ele almoçou junto. E depois disso, ele escutou o evangelho. E aquele jovem recebeu a salvação, ele escutou o evangelho e recebeu a salvação. Desde então, aquele jovem começou a mudar. Realmente, lá no interior, ela vendia alga, vendia peixinho seco. Realmente, era uma vida muito miserável. Ela tinha 4 filhos. E o marido, ele era cego, então era inútil ele tentar trabalhar. Mas desde então, Deus começou a utilizar ela de uma forma incrível. Através dessa irmã, surgiram muitos pastores. Muitas pessoas foram curadas do demônio, receberam a salvação. Ela era uma mulher muito pobre que vendia alga, peixe seco, colocava sobre a cabeça e vendia. Mas agora ela já não podia mais vender esses produtos. Porque quando ela orava, o demônio era expulso. Então, muitas pessoas iam para a casa dessa senhora para expulsar o demônio do corpo de alguém. Muitas pessoas estavam respeitando essa senhora. E escutando a palavra dela, muitas pessoas ficaram emocionadas. Era uma pobre coitada de uma senhora. Mas vivendo a sua própria vida, de repente ela depositou nas mãos de Jesus. Eu também, fazendo esse trabalho do evangelho, eu me assusto. Por quê? A minha vida, eu segurando ela nas minhas mãos, eu somente posso seguir o desejo da carne. Se eu viver seguindo a cobiça da carne, eu somente teria vivido a minha vida de uma forma miserável. Mas assim como aquele menino quis dar os 5 pães de cevada nas mãos de Jesus, Deus também fez eu depositar minha vida nas mãos de Jesus. No começo, quando eu pensei em depositar minha vida na mão de Jesus, será que eu vou poder ser um bom pregador? Eu não tinha coragem. Eu nem imaginei que eu poderia ser um pregador. Mas eu queria ajudar as pessoas coitadas dentro da igreja.
Eu queria só viver assim, ajudando as pessoas com dificuldade, consertando portas. Mas um dia Jesus Cristo me salvou e quando Ele fez eu depositar minha vida nas mãos do Senhor, a minha vida já não estava mais nas minhas mãos, a minha vida passou para as mãos de Jesus. Aqueles 5 pães de cevada, quando foram passados da mão do menino para a mão de Jesus, dessa mesma forma, depois que esses pães de cevada passaram para a mão de Jesus, como que começou a ser transformado? Cada vez que a mão de Jesus Cristo compartilhava aquele pão, o pão crescia, crescia e crescia. Então, aquele pão que era impossível alimentar todas as pessoas, porque era comida de um menino, e ainda alimentou 5.000 homens e ainda sobrou 12 cestos cheios. Aquele pão não trabalhou quando estava na mão do menino. Mas quando esse pão passou da mão do menino para a mão de Jesus Cristo, Deus mostrou o seu tão grande e poderoso trabalho. Não tem como não ser algo incrível. É algo que a gente tem que agradecer muito. A gente somente tem como glorificar e louvar o Senhor. E agora eu já estou com bastante idade. Onde quer que eu vá, eu sou considerado como um idoso. Eu tive muitas dificuldades. Mas essa dificuldade não sou eu que estou carregando. Porque eu passei para as mãos de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo quer resolver, Ele resolve. O que Ele quer rasgar, Ele rasga. O que Ele quer dividir, Ele divide. Se Ele quer comer, Ele come. Porque eu passei para as mãos de Jesus Cristo. Desde então, a minha vida começou a mudar. Pelos 52 anos que se passaram, então hoje faz 52 anos que estou vivendo diante do Senhor. Por 52 anos que se passaram, então Jesus Cristo, com esse pão de cevada, Ele alimentou, Ele dividiu para muitas pessoas e alimentou essas pessoas, porque Jesus Cristo tem esse poder. Eu não sou nada, eu sou como apenas um pão de cevada. Mas através de uma pessoa insensata como eu vi Deus salvando muitas pessoas. Eu preguei o evangelho para muitas pessoas. E eu vi muitas pessoas voltando para Jesus e recebendo salvação. Frequentemente eu penso, antigamente, antes de receber salvação, eu tinha um amigo. Esse amigo era uns 10 centímetros mais alto do que eu. E ele era muito bonito. Mais do que qualquer outra coisa, ele tinha uma personalidade muito boa. Muitas pessoas gostavam muito dele. Mas eu era muito chato, eu era muito coração estreito. Frequentemente eu brigava com as pessoas. Um dia, um outro amigo meu quebrou uma mercadoria minha. Eu fiquei muito bravo e fiquei irritado. E esse meu amigo falou para mim, desculpa. Dizer desculpa é tudo? E aquele meu amigo alto falou para mim, vocês são amigos, por que vocês estão fazendo isso? Eu te dou o meu. Eu fiquei com muita vergonha. Depois que eu me tornei pastor, eu falei, Deus, por que o Senhor me salvou? Se aquele meu amigo tivesse se tornado pastor, os membros da igreja iam gostar tanto. Ele tem uma personalidade tão boa, ele é tão pacífico. Mas por que o Senhor me salvou? Foi assim. E depois eu fui para minha terra natal e meus amigos me disseram que aquele meu amigo, ele tinha casado com uma mulher muito bonita. Era uma mulher que queria se eleger Miss Coreia. Ele casou com uma mulher muito bonita. Aí eu falei,
Mas ele também é bonito. Ah, lógico que aconteceu isso. Aí depois 2 anos se passaram. Eu fui para minha terra natal e eu escutei que aquele meu amigo tinha se suicidado. Eu não conseguia acreditar. Como isso pode acontecer? Depois que eu fui depositado nas mãos de Jesus, uma tamanha graça e misericórdia foi dada para mim. Aquele pão de cevada não era nada. Se tivesse na mão daquela criança, ele ia comer aquilo e ia acabar. Ia acabar. Mas está na mão daquela criança, está na mão de Jesus Cristo, é completamente diferente. Por isso, eu passei minha vida nas mãos de Jesus. Agora não sou eu quem trabalho. Eu posso ver claramente Jesus Cristo trabalhando dentro de mim. Isso é tão gratificante e precioso e que não tenho como expressar em palavras. Mesmo que eu nascendo e morrendo 1000 vezes, eu quero sempre depositar minha vida na mão de Jesus. Eu quero viver depositando minha vida na mão de Jesus. Eu agradeço ao Jesus, ao Deus que me ajudou por esses 50 anos. Eu glorifico ao Deus que me utilizou por esses 50 anos. Essa palavra dos 5 pães de cevada e 2 peixinhos é minha história e é uma história assim que é surpreendente. Muito obrigada.